Glória a Deus. Que Deus tremendo, hein? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tu és santo, Deus. Oh, glória a Jesus. Neste momento, eu quero fazer menção no livro de Jonas. Jonas, conhecido como muitas pessoas pelo profeta Fujão. Profeta as pessoas gostam de pra onde irá Jonas está ali depois de Ezequiel, Joel, no Antigo Testamento, já no finalzinho do Antigo Testamento. Você pega em Mateus ali, volta um pouco, você volta ali em média 400 anos, antes de Mateus. Oh, glória a Deus. Recebe glórias para si. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém? Eu irei ler capítulo 1. Depois de Obadias. Primeiro não, capítulo 3. Jonas. Irei ler, pois a hora está correndo, eu tenho que correr atrás dela para tentar pegar ela, mas é difícil, né? Jonas capítulo 3, na minha Bíblia aqui, está mais ou menos na página 901, porém vai mudar alguma coisa porque... Ah, tá vendo? Mas fica mais fácil de encontrar. Jonas 3. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 3 diz assim: E veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo... Glória a Deus. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Eu peço ajuda ao Espírito Santo que me ajude a transmitir a Tua verdade, Pai, e a Tua vontade nesta noite. Ó Deus, eu sei que através de Tua palavra, pessoas vão ser impactadas, meu Pai, nesta noite. Ó Deus, fala conosco conforme a Tua grande vontade. Obrigado por permitir que nós prestássemos louvores a Ti na primeira parte desse trabalho. Agora nós queremos ouvir a Tua voz falar conosco, Senhor. Ó Pai, que eu possa me esvaziar, meu Pai, de mim mesmo, para que o Senhor possa me encher e aparecer nessa noite, Pai, para que Tua verdade venha a ser exposta com clareza. E assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, aqueles que podem, nessa noite. Glória a Jesus. Irmãos, como eu já havia dito, o profeta Jonas, ele é um profeta conhecido ao decorrer da história, pela boca dos pregadores, como um profeta fujão, louvado seja Deus. É raro quando você ouve alguém pregando sobre o profeta Jonas, é difícil o pregador não mencionar que Jonas foi um profeta fujão, louvado seja Deus. Porém, nessa noite eu venho com uma visão um pouco diferente, referente a esse profeta. Mas para que nós entendamos nesta noite, eu preciso ler no capítulo 12 de Hebreus, louvado seja Deus, e o verso 15 nesta noite, que diz o seguinte: Só pode dar glória a Deus. Verso 14, que diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor,
tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amém? Amém. Hebreus capítulo 12, verso 14. Irmão Felipe, para que o irmão leu Hebreus capítulo 12, verso 14? Simplesmente para trazer à nossa memória o que está escrito na palavra de Deus. Quando Jonas ele foi chamado por Deus para ser profeta, Jonas ele passou pelo processo que uma pessoa passa para fazer a vontade de Deus e para transmitir a verdade de Deus. Um profeta naqueles dias era o homem ou a mulher profetisa responsável por ouvir de Deus e transmitir para os ouvintes a qual Deus destinava o profeta. Aleluia. Em meio ao chamado de Jonas, louvado seja Deus, o Senhor o capacitou para fazer a sua obra e enviar e mandar a mensagem para o povo a qual Deus destinava. Aqui a palavra no capítulo 1 diz que Jonas ele era filho de Amitai, louvado seja Deus, que também foi um profeta anteriormente a Jonas. E Jonas seguiu essa mesma linhagem, sendo profeta escolhido por Deus para pregar a sua palavra. E a Bíblia diz que o Senhor veio até Jonas e falou para Jonas: olha, Jonas, eu tenho uma missão para você. E Jonas, como de costume, de ouvir a voz de Deus e executar o trabalho a qual Deus colocava sobre ele, ele ouviu a voz de Deus, porém dessa vez Jonas fez diferente. Se porventura Jonas, quando ouvia a voz de Deus, ele executava a ordem de Deus, chegou o momento em que Jonas ele fez diferente. Deus falou para ele ir para Nínive pregar contra aquela cidade, louvado seja Deus, e Jonas ele se reteve e desobedeceu a voz de Deus. Jonas ele entrou dentro de um navio e fugiu para outra cidade, louvado seja Deus, para não ir até a cidade a qual Deus havia destinado. E é aí que começa o momento em que os pregadores abrem a boca, enchem o peito e chamam o profeta de fujão, louvado seja Deus, o profeta desobediente. Porém, nós temos que entender o processo e o porquê que Jonas se recusou a ir a Nínive pregar a palavra de Deus. É verdade. Nós sabemos que antes mesmo de um homem ou uma mulher ser chamado por Deus para ser profeta ou profetisa, louvado seja Deus, ele é um ser humano. Muitas pessoas têm um profeta ou uma profetisa como super-heróis. Pessoas que não podem errar, pessoas que não podem falhar. Mas Jonas, ele era um homem como eu sou, como pastor, como o nosso irmão Luiz, louvado seja Deus, sujeito a erros e também cheios de sentimento dentro de si. E se nós observarmos na história, aleluia, muitas pessoas dizem que Jonas simplesmente desobedeceu a Deus, tal, mas não entende o porquê e o processo, a causa, o motivo que Jonas desobedeceu a voz de Deus e não foi para aquela cidade pregar a vontade de Deus. Aleluia. Nós sabemos que o pai de Jonas, Amitai, ele era profeta também em Jerusalém, louvado seja Deus. E segundo a história, os assírios, quando Jonas ainda era criança, os assírios invadiram Jerusalém, louvado seja Deus, e fizeram um arruaço naquela época, naquele contexto. E eles pegaram os profetas e o mataram, louvado seja Deus. E assim o pai de Jonas também foi no meio da lista daqueles que haviam sido mortos pelos assírios. E Jonas naquela época ele era uma criança. E a família toda de Jonas foi morta pelos assírios.
e os assírios destruiu a cidade, louvado seja Deus. Jesus. E Jonas cresceu naquele contexto, louvado seja Deus. Num contexto onde uma nação inimiga prevaleceu sobre a nação dele, louvado seja Deus. Agora eu pergunto para vocês nessa noite, como que fica a cabeça e o coração de uma criança que cresce vendo seus pais sendo assassinados por nação inimiga? Como que fica o sentimento de uma criança que vê seus pais e sua família ser praticamente assassinada, sendo eliminada da face da terra? E ficou só Jonas, da família dele. E Deus, por graça e misericórdia, chama esse homem para ser profeta em uma nação. E no momento em que os pregadores usam as suas palavras para tentar denegrir a imagem de Jonas, dizendo que ele era um profeta fujão, desobediente, coisa e tal, mas a pergunta é: será que eles pararam para meditar na história de Jonas? Nós sabemos que o ser humano, ele é feito, ele é formado de sentimentos, louvado seja Deus. Talvez a minha trajetória os irmãos não conhecem. Talvez eu não conheço aqui a trajetória de cada um de vocês, o que vocês passaram durante esta vida, louvado seja Deus. A Bíblia não diz aqui com qual idade Jonas foi chamado para ser profeta. Mas nós entendemos mediante a história de Jonas que ele passou por um processo difícil da sua vida. E antes dele ser profeta, ele é um ser humano. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então Jonas, ele cresceu praticamente uma criança e se tornou um homem frustrado, relacionado ao contexto que ele viveu, vendo sua família sendo assassinada. E quando Deus fala, vai a Nínive e prega a minha palavra e fala a minha verdade para aquele povo, ele virou as costas e foi para outro lugar. Será que Jonas, a vontade de Jonas era realmente desobedecer a Deus? Será que Jonas não conhecia o Deus a qual ele servia? Eu creio que sim. Jonas já deveria ter passado por poucas e boas, sendo enviado por Deus para pregar as nações. Mas quando chegou diante da grande missão, ele falhou. Mas por quê? Porque Jonas ele entrou em um estado de amargura. Jonas ele tinha dentro de si uma certa amargura, uma raiz antepassada contra os assírios que estavam em Nínive. Os assírios, o qual matou a família dele. E Deus pediu para ele pregar para a nação que matou a família dele. Quem de nós aqui nessa noite, Deus fala, vai lá pregar para aquela pessoa que lhe fez mal no passado? Às vezes você vai olhar assim, eu vou lá pregar para aquele que tem ruim aonde? É uma suposição, irmão. Não estou dizendo que ninguém aqui tem inimigo, né? Então, quando Deus chama alguém e fala, vai pregar para aquele que te fez mal no passado, talvez por conta da natureza caída, né? Por causa do sentimento, do bilhão de sentimentos que é dentro do coração do ser humano, a gente pode pensar assim, eu vou nada. Né? Então Jonas, por um momento, ele pensou, eu não vou porque meus pais foram mortos lá e o Senhor me manda ir pregar em Nínive, uma nação acostumada a matar profeta. E ele se reteve por conta de um sentimento que brotou no coração dele quando ele era criança. Para você ver o que a amargura faz na vida do ser humano. Atrasa o ser humano. Talvez Deus ele tem uma obra tão grande na minha vida e na sua vida, e às vezes uma raiz de amargura pode atrapalhar muita coisa. Às vezes tem muita gente aí pelo mundo afora que Deus tem uma obra tão grande na vida dela, na vida dele, que por conta de um ressentimento, uma raiz de amargura no passado, a vida dele está atrapalhada, está abarrada, está atrasada.
Mas Deus, Ele usa essa palavra nessa noite para dizer para você que está ouvindo essa mensagem: se porventura, em algum momento, em alguma ocasião, louvado seja Deus, em algum espaço-tempo da história, você foi ferido com uma raiz de amargura em seu coração, nessa noite eu te digo em nome de Jesus, essa raiz vai ser cortada Aleluia! pelo poder que Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Creia nessa noite. Quem de nós um dia nunca teve uma raiz de amargura, louvado seja Deus? E Cristo nos libertou, louvado seja Deus. Então Jonas, ele estava passando por esse processo de amargura. Ele estava com ressentimento contra aquela nação, os assírios, e não quis pregar e expor a vontade de Deus para a vida daquele povo. O Senhor falou para Jonas: vai e prega para aquela nação, que eu vou destruir eles, se eles não se voltarem para mim. Na primeira vez Jonas não foi. Aí teve um processo que ele foi parar no ventre da baleia e tal, jogaram ele no grande mar e foi parar no ventre do grande peixe. E lá ele orou ao Senhor, louvado seja Deus, e o Senhor fez com que o grande peixe arrebentasse ele na beira da praia e tal. Então, e ao decorrer da história, no capítulo 3, é o momento em que Jonas decide. É o momento em que Jonas decide, talvez não por conta própria, talvez Jonas foi pregar e não pregou com o coração aberto, porque a Bíblia diz que Jonas pregou em média, acho que uns 40 dias, se eu não me engano, louvado seja Deus, e a pregação de Jonas era tão seca. Não era aquela pregação de Jesus te ama, Deus te ama, se arrependa, meu querido, não. Jonas chegou, dentro de 40 dias, o Senhor vai destruir essa cidade. E passava pelas ruas pregando tão seco. A vontade de Jonas, a vontade humana de Jonas não é que Deus livrasse aquela cidade. Não é que Deus salvasse. Mas Jonas, ele foi fazer a vontade de Deus. No terceiro capítulo do seu livro, ele foi. Pela segunda vez, ele foi. Na primeira ele não foi, desobedeceu, mas na segunda ele foi. E ele pregou sem sentimento nenhum de compaixão para com aquele povo. Mas a Bíblia diz que 120 mil assírios se arrependeram imediatamente quando Jonas pregou, mesmo sem aquele abraço, sem aquele amor, sem aquele afago pelo povo. Eles ouviram e Jonas ficou assim, se arrependeram, e Jonas, ele ficou meio que chateado, porque ele ainda estava com a raiz de amargura dentro de si. Ele não queria, ele queria a destruição daquele povo. Ou seja, ele queria pagar moeda por moeda. Porém, os planos de Deus é diferente do homem. Aleluia! Os planos de Deus não é igual aos meus. Deus, ele não vê com os meus olhos. Louvado seja Deus. Jonas queria que 120 assírios morressem, fossem destruídos. E ele pregou, e o povo se arrependeu. Fizeram uma sessão de jejum, vestiram-se de sacos e se arrependeram diante de Deus, e Deus livrou o povo aquela nação. Deus, sendo um Deus justo, ele não poderia destruir aquela nação? Ah, não, eles mataram os pais do meu profeta, eu vou destruir. Não, mas Deus não trabalha assim. A vontade de Deus às vezes vai na contramão da nossa vontade. A Bíblia diz que nós temos que experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Já preguei aqui sobre isso. Ou seja, talvez a vontade de Deus ela não é boa para nós. Talvez não é agradável para nós, mas é para Deus. Então Jonas, ele ficou naquela, que não tem condições de eu pregar para esse povo, mas ele pregou e se arrependeu, louvado seja Deus. Ou seja, e Deus, ele tratou Jonas quando Jonas voltou, que Jonas vem embora, aí o sol do deserto está queimando a cabeça de Jonas, Jonas parece para descansar. Daqui a pouco Deus fez com que brotasse uma borboleta, louvado seja Deus, para que fizesse sombra para ele. E daqui a pouco, isso foi só uma lição de moral que Deus quis dar para o profeta. Daqui a pouco nasceu aquela planta e fez sombra para Jonas, porque o sol estava causando feridas na sua cabeça, louvado seja Deus. Daqui a pouco tampou o sol. Tampou o sol e ele ficou ali na sombra, refrescando, louvado seja Deus. E quando
Jonas Deixa me adormeceu, veio um inseto e comeu aquela planta. E a planta secou e morreu. Aí Jonas chorou, praticamente chorou pela vida da plantinha. Aí foi a hora que Deus se levantou do seu trono. Aí chegou, oxe, Jonas, tu tá chorando por conta de uma planta? Não foi nem você que plantou, você tá chorando pela planta porque o inseto comeu a planta? A planta nasceu ontem, praticamente morreu hoje, você tá chorando por isso? E por que você não chorou pelos 120 mil assírios que estavam para morrer? É, Jesus. Aí Deus já calou a boca do homem. Aí Deus fez Jonas cair em si e entender que uma vida para Deus vale muito. Uma alma para Deus vale muito. Glória a Uma alma Deus. para Deus vale tanto que Deus ele deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas Aleluia. tenha a vida eterna. Glória a Deus. E Jonas entendeu a vontade soberana de Deus. Jonas tentou fugir, mas na segunda vez ele foi e fez a vontade de Deus, e 120 mil assírios viveram. Viveram porque se arrependeram. Aleluia. E se uma nação ela quer se dar bem, ela tem que se voltar para Deus. Ela tem que voltar para os princípios que está escrito aqui nessa palavra. Louvado seja Deus. Você que está me ouvindo, louvado seja Deus através das redes sociais. Só existe uma situação que faz com que você se dê bem nessa vida, louvado seja Deus, é servindo ao único Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, o Deus de Israel, louvado seja Glória Deus, a o Deus. Deus dos gentios também, louvado seja Deus. E Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância, louvado seja Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia! Se nós confessarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, ele é fiel e verdadeiro para nos purificar. Louvado seja Deus. Amém? Então a palavra é essa. Louvado Amém. seja Deus. E Jonas, ele ouviu a voz de Deus. O importante é que ele foi fazer a vontade de Deus. E Deus tratou com ele logo em seguida. Então nós temos que permitir que Deus trate o nosso coração. Se nós tivermos porventura algum ressentimento por alguém, vamos lá até aquela pessoa e peça perdão, converse com ela, e pegue na mão, abrace, façamos a paz, seguir a paz com todos, louvado seja Deus, e a santificação, sem a qual, se nós não seguir a paz com toda a santificação, nós jamais veremos a Deus. Jamais veremos a glória de Deus. Então que nós possamos não acumular inimigos aqui na terra. Que nós possamos andar lado a lado, louvado seja Deus, um ajudando o outro, louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus, essa noite eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus.